Podcast Vida Fluida e Leve no Ar. E hoje, um brinde primeiro. Eu tenho a honra de trazer aqui a doutora Luciana Barberino. Lu, se apresente, por favor. Vamos bater esse papo aí. Me conte quem é Luciana Barberino. Eu sou neurologista, né? Atuo aqui em Salvador, Bahia, e hoje eu me dedico muito a tratar de pessoas que sofrem com enxaqueca. Pronto, o Instagram dela, gente, é fantástico. Eu recomendo todo mundo seguir, né, Lu? Porque ela já começa assim, eu te ensino a ter uma vida livre de enxaqueca, Ter uma vida livre de ter uma vida livre de enxaqueca. Então, hoje a gente vai falar aqui de uma vida livre de enxaqueca de uma maneira mais fluida e mais leve, na verdade, porque é tanta coisa em torno de enxaqueca, né, Lu? Como é isso? Me diga aí como é que é. Quantas pessoas, você tem uma ideia de percentual de enxaqueca no mundo, assim, de pessoas que sofrem desse mal? Varia, né, de localidade, mas em torno de 15% da população tem enxaqueca. Mas a maior parte são mulheres. Então, é uma proporção de mais ou menos 3 mulheres para cada homem acometido. E acomete principalmente as mulheres em idade produtiva. Sim, porque tem relação com hormônio, Tem, em esses picos? relação com hormônio. Geralmente, a enxaqueca começa a se manifestar na mulher na puberdade Sim. ou no início da vida adulta e vai até a menopausa. Não quer dizer que depois da menopausa as mulheres deixem de ter enxaqueca, Sim. mas geralmente controla. Então, tem esse pico de manifestação, né, da Então, adolescência até os 60, 50 e poucos, 60 anos. e na menopausa isso pode continuar porque tem uma relação hormonal e elas começam a repor? Existe essa relação de quando você começa a repor, então você faz o mesmo ciclo hormonal que você tinha lá na sua adolescência. Tem alguma relação? Ou... Em geral, quando a mulher entra na menopausa, como o estradiol cai, ela melhora da enxaqueca. Só que naquele período de climatério, como os hormônios estão ainda oscilando muito, pode haver um descontrole. Sim. Mas, em geral, com a menopausa estabelecida, a mulher fica mais tranquila em relação à enxaqueca. Sim, e então já que a gente está nesse assunto mulher, tem aquela coisa de tá com TPM, tá com enxaqueca, e as pessoas assim que ficam de fora até achando que é babagem, tipo, tá com TPM, os maridos, as pessoas que acompanham, o filho, é TPM, isso é da TPM. Assim, mas fica parecendo que a pessoa tem que suportar aquilo, porque está no período pré-menstrual. O período pré-menstrual, assim, cursa mesmo com mais enxaqueca, e tem uma coisa que a pessoa faça para que não fique naquele... Já sabe que vai menstruar. Eu já sei que eu vou começar meu caminho de TPM, que toda vez eu tenho enxaqueca. Tem uma prevenção de enxaqueca? Tem. Como tem essa questão do gatilho, dessa questão hormonal, né, ser um gatilho, isso em mulheres, algumas mulheres é muito forte. Tem mulheres que só têm enxaqueca no período menstrual. Ou as crises do período menstrual são as piores. Então, além dos outros sintomas da TPM, que não só, né, em quem tem enxaqueca é a crise de enxaqueca, mas a cólica, a dor no corpo, a distimia, né, alteração de humor. E a enxaqueca não é só dor de cabeça, né? Tem outros sintomas. Então, só sabe quem tem. Essa questão de achar que tem frescura, Sim. quem nunca teve uma crise de enxaqueca que atire a primeira pedra, porque é uma coisa que antes da dor se estabelecer, você já tem muito sintoma. Por exemplo, alteração de humor, desatenção, bocejo, Cansaço. é um cansaço, uma dor na nuca, a sensação de que o corpo está mais quebrado, mais dolorido, bocejo sem que você tenha feito privação de sono, vontade de comer doce, a crise já começou. E aí, quando a dor vem, a dor vai aumentando a intensidade e outros sintomas vão surgindo. Por exemplo, o enjoo, a sensibilidade à luz, ao barulho, ao cheiro, o dolorimento na cabeça pericraniano. Tem pessoas... Isso aí é a aura propriamente dita? Não, Não. a aura, nem todas as pessoas que têm enxaqueca têm aura. Sim. Tá? Mais ou menos 1/4 das pessoas têm a aura. Sim. A aura, ela pode ter aura visual, são sintomas na visão, luzes que piscam, zigue-zagues, alteração mesmo de turbação. Porque às vezes a pessoa acha que você vai ter crise de enxaqueca se tiver isso, né? Tem gente que... Não tem enxaqueca com aura, nem todas as crises vêm precedidas com a aura. Ah, Às vezes a aura avisa que a enxaqueca está chegando, mas às vezes a dor se estabelece sem a aura antes. entendi. Então não quer dizer que se você tem enxaqueca com aura, só vai vir a dor Só vai vir a dor e se vier. a aura. Entendi. Nem sempre a aura precede.
Aí tem essa fase desse pródromo que eu Sim. falei. Quem tem aura, vem a aura, não necessariamente depois a dor que vem associada a essa questão de piorar com esforço, náusea, fono, foto, osmofobia, que é essa aversão a esses estímulos externos, né? E às vezes até uma congestão nasal, parecendo que a pessoa está meio resfriada. E aí a dor vai intensificando até que pode chegar uma dor muito, muito forte, que incapacita. E aí a pessoa tá com o nariz entupido, bota aquele remedinho dentro do nariz com vasoconstritor e desgrama com tudo, acaba com a... Aí acaba de piora. é muito arriscado fazer esse tipo de automedicação, porque inclusive se tiver enxaqueca com aura, é um risco grande até de precipitar, né, uma complicação de AVC, porque existe isso. Já pensou, gente? Não toma remédio de nenhuma maneira sem... Essa coisa da enxaqueca é muito assim, né? Porque você diz assim, minha vizinha tem enxaqueca, então eu vou pedir o remédio dela. É extremamente comum. Eu vou tomar, assim, 3, 4 remédios ela me deu, ela toma esse e fica bem. Sim. E às vezes é uma medicação que você... Às vezes não, são analgésicos, né? São remédios que podem complicar, né? Tem analgésicos combinados, inclusive com ergotamínicos, que em algumas situações são perigosas. Cafeína. Com cafeína. Tem os triptanos, que são remédios específicos para enxaqueca, mas que às vezes você consegue comprar sem a receita. Muito. E a gente sabe que o uso excessivo dessas medicações, eles acabam precipitando a cronificação da enxaqueca. Conte aí mais sobre isso, porque o povo já anda com uma farmácia, esses enxaquecosos que não têm um acompanhamento sério. Sim. Com você, por exemplo. Sim. Eles andam com uma farmacinha e não se desapega daqueles remédios. Quando começa, que já sabe que vai ter, já vai tomando 2, 3, para que não tenha. Às vezes começam a dizer que não está fazendo mais efeito, né? Eles têm uma fobia de dor. Fobia. Né? Eles andam porque as crises, como eu falei, elas costumam ser de moderada a forte intensidade, piora com qualquer esforço. Então, a pessoa tem muito medo de estar em um lugar, a crise se instalar e ela não conseguir fazer nada. Então, anda com a bolsa. Tem pessoas que já tomam para prevenir. Analgésico, eu vou para um evento, para que eu não tenha crise de enxaqueca no evento, eu vou e tomo antes. Então, isso é um erro gravíssimo, porque quanto mais você está utilizando esses analgésicos, esses triptanos, você está diminuindo o limiar de dor. É como no leigo fala que vicia o remédio, né? Digamos assim. Tipo, você acostuma o seu neurônio com aquilo. Aumenta a sensibilização central e periférica da dor. Sim. Na enxaqueca tem um neuropeptídeo que ele está bem relacionado à crise da enxaqueca e que ele aumenta a concentração dele quando você usa analgésico e triptano em excesso. Aí pronto. E aí que mora o perigo. Você começa a usar 3, 4 vezes por semana, daqui a pouco você está usando 3, 4 vezes por dia e tendo dor de cabeça todo dia. E fica sem recurso, talvez, no ponto de vista medicamentoso, né? Para tratar a crise. Sim, aí realmente nessa situação não tem para onde correr. Precisa ir no neurologista para consertar tudo. E não tem como sair dessa situação sozinho. Aí é momento de desespero mesmo, né? A pessoa não sabe mais o que faz. A gente precisa fazer esse alerta sobre esse uso de qualquer jeito de analgésico, com automedicação e sem controle. Enxaqueca é coisa séria, né? As pessoas às vezes acham que é uma dor de cabeça comum, um pouco mais forte, e que podem se automedicar sem procurar um neurologista. Mas tem complicação de enxaqueca? Enxaqueca complica? Assim, ela vai além daquilo ali da dor, em termos de dano, não sei, para neurônio, não sei se... Existem pessoas que têm enxaqueca com frequência, né? Tem estudos já mostrando um dano estrutural cerebral, né? Em microvasos, na microvasculatura, se a pessoa faz uma ressonância, às vezes já tem lesões desmielinizantes, subcorticais. Isso é um sinal de que a pessoa tem crise de enxaqueca. E mais do que isso, né? Quem tem enxaqueca com aura, por exemplo, tem maior chance de ter AVC. Olha, principalmente se usar anticoncepcional e se combinado e se fumar. Aumenta muito, porque tem uma fase inflamatória e uma fase de vasculopatia da enxaqueca. Então, está tudo muito relacionado. Então, existe enxaqueca complicada da aura que prolonga. A gente estava falando da aura, que pode ser visual, mas tem aura também de alteração de sensibilidade, de força muscular,
de alteração da fala. Não sabia disso. Simula como se a pessoa Tivesse nem no AVC, né? Que interessante. Porque, de fato, aquela área do cérebro, ela está recebendo menos oxigenação naquele momento. A pessoa simula esse sintoma. E se isso prolonga, porque o cérebro precisa, ele tem precisa de privação, né? oxigênio, né? Então, se ele fica muito tempo com a vascularização comprometida, Vasoconstricção ali o tempo todo. isso pode causar um AVC, que a gente chama de um infarto da enxaqueca, um infarto enxaquecoso. É uma complicação rara. Sim. É menos de 1% dos AVCs são por enxaqueca, mas existe. A gente precisa saber disso, que mulher que tem enxaqueca usa anticoncepcional E fuma, mais ou menos 20 vezes maior chance da mesma mulher, na mesma idade, de ter um AVC, que não tem nada disso. E essa combinação, a gente já falou aqui, acho que em muitos dos nossos episódios de podcast, pílula combinada com cigarro para trombose, pílula combinada com cigarro para uma série de coisas. Enfim, é uma combinação, gente, pelo amor de Deus, abandonem essa combinação. Eles isoladamente eu já não curto, acho que a gente já tem alternativas tanto para contracepção e o cigarro nem se fala. Mas Lu, me diga aí, é que você fala sempre que o foco é tentar manter essa pessoa livre de enxaqueca com menos medicação, do ponto de vista de, até para não acontecer esses fenômenos que eu desconhecia, inclusive, a gente ouvia falar, mas quando a gente não dá pra gente se aprofundar em tudo, né? Mas essa coisa da cronicidade do uso do analgésico realmente é mais maléfica do que o que eu imaginava. Mas ninguém quer ter enxaqueca, né? Assim, o que as pessoas podem tentar fazer, a grosso modo, obviamente que não existe receita de bolo, eu sei que seu tratamento lá é individualizado, é para cada um, mas tem alguma coisa assim que você possa começar a fazer para prevenir isso sem precisar lançar a mão de tanto remédio? Você que é uma pessoa que teve momentos de enxaqueca, tem, né? Quem teve não tem? Isso, enxaqueca é uma doença crônica. Sim. Ela não tem cura, ela tem controle. Minha enxaqueca está controlada, justamente com medidas comportamentais. Tem como prevenir com tratamento medicamentoso, em algumas situações a gente precisa fazer isso, mas para o resto da vida, o comportamental. Sim. E o comportamental passa por todas as esferas, mesmo de hábitos. Por exemplo, oscilações da glicemia, pessoas que ficam muitas horas sem se alimentar, têm mais crise de enxaqueca. Então, o jejum prolongado, o jejum intermitente é um fator gatilho. Aí o pessoal manda comer sal. Você está fazendo jejum intermitente, já ouviu isso? Está fazendo jejum intermitente, vai começar a ter dor de cabeça, coma sal e beba água. Quando vai para a linha do... não vai ajudar na enxaqueca, porque justamente a oscilação glicêmica. Você faz a hipoglicemia, e aí quando come, como você está muito tempo sem comer, a glicemia sobe rápido, depois oscila novamente, e isso é um fator gatilho. Então, minha recomendação é que a pessoa coma em horários regulares. Isso já ajuda. Beber bastante água, porque a sede é um sinal de desidratação. Se quem tem enxaqueca for esperar sentir sede para beber água, ela vai ter mais crise de enxaqueca. Porque uma coisa que é importante é, o que acontece no cérebro de quem tem enxaqueca que faz ela sentir essa dor? Ela tem uma hiperexcitabilidade, é um cérebro que ele reage de maneira exagerada a estímulos internos, por exemplo, como o jejum prolongado, desidratação, privação de sono, estresse, dormir bem também. Hormônio. Os pilares da vida saudável. E fatores externos, como essa questão da luz, do ambiente, da claridade, mudança climática, os alimentos, né? Sim, vamos entrar nesses alimentos, importantíssimos. Esses fatores internos e externos, eles podem fazer com que o cérebro, ele pegue um estímulo sensitivo e interprete como dor. Por exemplo, se eu estou em jejum ou não dormi bem ou estou desidratada, aí eu saio na luz do sol, aquela luz do sol vai ser interpretada pelo meu cérebro como um estímulo doloroso e eu vou ter a crise de enxaqueca. Como uma coisa agressiva, né? Isso, então precisa equilibrar isso. Então, comer regularmente, se manter hidratada, dormir bem, gerenciar estresse, fazer atividade física, porque ajuda a prevenir, né? Vai liberar endorfinas e a pessoa que faz atividade física sente menos dor, né? Então, todo mundo que tem alguma doença crônica que se manifeste como dor, como fibromialgia, enxaqueca, precisa fazer atividade física. Estarem aí
em ação e regulados. Isso. E a alimentação também é uma coisa que é extremamente importante. Sim. Porque existem gatilhos alimentares e alimentos inflamatórios que também vão tornar esse cérebro mais hiperexcitável. Vamos a eles, vamos aos mitos. Vamos. Eu vou falar e você me diz se é verdade ou se é mentira e o que é que pode, o que não pode. Chocolate. Chocolate. Esses chocolates comuns, eles têm muita gordura hidrogenada e muito açúcar, certo? Então, se você tá, por exemplo, com fome e come um chocolate ao leite, Sim. você tá comendo uma papa de gordura com muito açúcar. Ô, Senhor, acabou o desejo pelo chocolate. Papa de gordura com muito açúcar é uma depressão que destruiu agora o desejo pelo chocolate. Então, nesse caso, sim, é um gatilho. Já se você come, por exemplo, um chocolate um pouco mais intenso, que tenha mais cacau, ou seja, ele tem menos gordura, menos açúcar, e depois de uma refeição completa, por exemplo, o almoço, Chocolatinho cheio de flavonoides. então a chance de você precipitar enxaqueca é bem menor. Porque você está comendo o chocolate, o cacau, ele tem algumas substâncias que podem ser gatilho, mas isso não é tão comum assim. Algumas pessoas, realmente, qualquer coisa com cacau precipita, mas não é o mais frequente, Sim. tá? Então, você vai comer uma coisa mais intensa, que tem mais cacau, mas você não vai fazer essa oscilação glicêmica, Porque você já que comeu você já comeu. Então, e dá para ali de boa qualidade. dá para comer o chocolate, desde que você não coma com fome e você escolha um chocolate de qualidade para comer. De verdade, com flavonoides, antioxidantes e no momentinho certo e um quadradinho. Claro, a Quando- quantidade também, se pega um chocolate 70%, você não vai conseguir comer uma quantidade grande, É, porque o que faz a fissura para comer é o açúcar, é verdade. né? Então, já que a gente falou do chocolate, o que vem junto com ele depois do almoço é o café, né? O café. Fala aí do café, porque a gente sabe que tá em algumas formulações a cafeína, nas mais comuns aí de prateleira de farmácia, né? Sim, Tem cafeína para tratar a enxaqueca. Então, como é que fica isso? vamos lá. A cafeína, na medicação, para dor, ela vem associada porque ela potencializa o efeito analgésico. Então, por exemplo, eles colocam uma dose menor do analgésico, mas associada à cafeína para potencializar. Então, sim, é uma medicação que pode funcionar na crise de enxaqueca. Mas em termos de consumo de cafeína, habitualmente, rotineiramente, tanto a abstinência, ou seja, se você toma café todo dia de manhã, no dia que você não tomar café de manhã, provavelmente você vai ter uma crise de enxaqueca, que a abstinência é uma substância psicoativa. Sim, A falta precipita. Mas o excesso, mais do que 200 miligramas de cafeína por dia, e lembrando que não é só o café que tem cafeína, é. alguns chás têm cafeína, energético, alguns suplementos, né, tem cafeína também. Os pré-treinos, né? E Cafeína em altas doses, inclusive. então, o excesso, se a gente falar em xícaras de café, mais do que 2 xícaras de café por dia, também aumenta essa hiperexcitabilidade neuronal e aumenta a chance de ter crise de enxaqueca. Então, dá para tomar café, sim, com moderação. Com moderação, quem já tem enxaqueca, né? Isso. Toma café, gente. Eu tomo 4 ou 5 E xícaras. não de café por dia. suspenda. Por exemplo, se você falasse assim, eu tomo 5 xícaras de café Eu por tomo dia 5 xícaras de café por dia. É verdade esse bilhete. e estou tendo enxaqueca. Você vai sair do 5 para o 0 de jeito nenhum. Tem que ser um processo de redução gradual para não fazer abstinência. É, tudo demais da sobra, né? A Isso. verdade é essa. E os ultraprocessados? Ultraprocessados, para quem não sabe, está ouvindo a gente falar, são aqueles alimentos, digamos assim, de uma maneira bem simplória, que ficam com muito tempo de prateleira, digamos assim. É o que tem muita crocância, é o que tem... São essas coisas que você pega no mercado, que está dentro de pacote, que suporta muito tempo em prateleira, o que tem muita crocância, muita palatabilidade, são os ultraprocessados, não estão ali na natureza. Normalmente tem um rótulo cheio de coisas ou explícitas ou não, mas tem, já no rótulo você já vê que tem um bocado de coisa ali dentro que você não entende o que é. Então, se você lê um rótulo que você não entende o que é que está escrito ali, é porque tem algum veneninho ali dentro. E provavelmente alguma substância dessas desencadeia, ou eu acredito que sim. Porque faz mal para tanta coisa, me conte aí sobre esse ultraprocessamento que a gente está tentando se livrar dele. Um grande vilão desses alimentos é o glutamato monossódico, que é um tipo de sal que está presente nesses alimentos ultraprocessados, todos que são salgados, Sim. tem glutamato monossódico.
e temperos, não necessariamente aquele alimento que você vai pegar e vai consumir pronto, mas às vezes coisas que você utiliza para cozinhar, Sim, caldo de carne, aqueles sim. temperos, macarrões Os instantâneos, molhos, né? os snacks, exatamente. Aqueles alimentos que não são ultraprocessados, mas que estão congelados, inclusive, que você leva para casa, coloca no micro-ondas e consome todos, tem glutamato monossódico, nitrato, nitrito. As massas Então tem que prontas, né? exatamente estar atento a esses ingredientes, né? Essas coisas que são muito fáceis, né? De consumo muito fácil, Isso. tem que ter Os edulcorantes também, tipo ciclamato monossódico, que é um tipo de edulcorante, de adoçante, que está presente no que é doce. Nesse Sim. tipo de alimento, A Nos Fitness também, né? Que isso. o pessoal adoça com adoçante. Vários zero, diet ou light tem ciclamato monossódico. Isso, para quem tem enxaqueca, é muito ruim. Gente, zero diet ou light é um engodo total. Exatamente. Não vai nessa prateleira, porque realmente é uma coisa que a indústria fez. Gente, esses dias eu estava ouvindo um pediatra falando sobre aquele espessante que a gente coloca, que não sei se você já colocou ou coloca, mas que muitas mães já colocaram no leitinho do bebê, né? Que é de uma grande empresa alimentícia própria de alimentos para a criança. E as coisas que tem dentro daquelas coisas, você já acostuma. A criança, desde pequenininha, já vai sendo preparada para consumir os outros produtos Exatamente. na frente, porque você vai habituando aquele paladar a consumir aquelas coisas e vai se criando todo um hábito ruim desde que é bebê, né? Exatamente. Isso é perigosíssimo, isso é gravíssimo, né, na verdade. Exato. Poder Então, que a todos indústria esses alimentícia tem. alimentos industrializados, para quem tem enxaqueca, são ruins. Enlatados, né? São bem ruins. Embutidos tem nitrato, nitrito, queijos amarelos, Sim, tem muita histamina, tiramina, podem ser gatilhos. De maneira geral, eu peço que tome cuidado e a pessoa precisa observar se para ela é gatilho. Por exemplo, o queijo. o queijo Muitas muito pessoas- amarelo, né? Muito amarelo, ele tem muita histamina e muita tiramina. Então, de maneira geral, para quem tem enxaqueca é ruim. Queijo Mas mais tem natural. pessoas que não toleram quantidade nenhuma, que já é um gatilho. Sim, mas não é todo queijo, tipo assim, essa pessoa existe uma Os queijos mais frescais são mais mais tranquilo, tolerados. curados, né? Os queijos mais Os curados Não, tem muito são sal. ruins, exatamente. muito sal. Vou dar nome aqui. Sim. Provolone, gorgonzola, Ah, sim, esses, né? O canastra cuia. e o Minas são mais tranquilos. Digamos que sim. Menos pior. Digamos que sim. Minas frescal, ricota. Então, salame, parma, essas coisas todas. Os embutidos todos. E aquelas coisas de feijoada também. Todos aqueles... Os charques, Isso. Os defumados, né? defumados. Esses defumados que às vezes entram na alimentação do dia a dia. E para a alimentação do dia a dia, inclusive, esses muito torrados são muito ruins, né? A torra do alimento, queimado. A carne muito queimada, né? Num churrasco. Aquele que queimou, Nem tanto. Não faz, não. Tempero pronto é pior É do pior. que o torrar muito a carne. Aquela carne que já vem cheia de temperinho, assim, pronta. Aquela ali. Então, ela vai utilizar esses temperos prontos, que tem glutamato monossódico, e vai ter conservantes também. Então, aquela que vem temperada é ruim, mas você pegar uma carne in natura e você preparar com ervas, Sim, em casa, tem com problema com os tudo que temperos você faz naturais. homemade é melhor, né? Tudo que você puder fazer dentro da sua casa, até o pão, né? Porque tem aí os bromatos e etc. que eu acredito, Sim, né? sim. Que desencadeiam. Mas a gente está falando de embutido, de queijo, de salame, de parma. A gente não pode parar, não só pensa direto logo, agora a gente vai pro álcool. Caímos no vinho e no álcool de uma maneira geral. Com relação à enxaqueca, como é esse hábito? Como é que tem que corrigir esse hábito? Como é que pode, não deve? A bebida alcoólica, ela costuma ser gatilho para enxaqueca. Então, se a pessoa tem enxaqueca, ela tem que moderar a quantidade e saber o momento certo em que ela pode se expor ao álcool. Se naquela semana, por exemplo, ela teve crise, vem tendo crise de enxaqueca, não é uma boa ideia se expor ao álcool. Observar como é que está seu estado neuronal ali, né? Sim, se você está controlada, bem compensada e você quer beber, beba em quantidades moderadas com alguns cuidados. Se alimentando antes, bebendo água durante a ingestão da bebida alcoólica
e moderando a quantidade principalmente. Mas tem, por exemplo, 2 tipos de bebida alcoólica que são os piores para quem tem enxaqueca, que é o vinho tinto e a cerveja. A cerveja também. A gente sempre associou o vinho tinto, né? Por causa de tanino, essas coisas. A cerveja eu não sabia. A cerveja também, mas o vinho tinto existe opções de tanino mais baixo, Sim. que são as mais recomendadas, né? Pinot Noirzinho mais leve. Pinot Noir, Vejo Cabernet. Cabernet muito puxado. Um Merlot. Merlotzão muito... O Merlot É mais suave. tanino no máximo né? médio. Os piores Neurologista também tem que fazer curso de enologia. enologia. Os piores para enxaqueca são Malbec, Cabernet Sauvignon e Tanat, disparado. Não quer dizer que a pessoa nunca vai poder, mas tem que tomar muito cuidado. Vai anotar. Para cada taça de vinho, 2 taças de água. 2 taças de água. Maravilha. E Lu, me diga aí, falando de hábito, existe um exercício físico mais recomendado para enxaqueca e tem lugar para... Eu que sou uma pessoa que gosto da prática do yoga, acho interessante essa coisa do controle da mente. Tem lugar para, primeiro, o exercício físico e se tem lugar para isso, né? Para yoga, para meditação e até as terapias que, tipo, coisas tipo acupuntura, assim, existe lugar para essas práticas dentro do contexto da enxaqueca? Sim, Como ajuda? a atividade física, primeiro, o importante é a regularidade. Para que você tenha um efeito benéfico para a prevenção das crises de enxaqueca, 3 a 4 vezes por semana, no mínimo. Sim. Como eu falei que o estresse também é um fator interno que precipita essa hiperexcitabilidade, meditação, yoga, mindfulness, técnicas de respiração são muito bem-vindas. Então, se a pessoa quer atrelar, por exemplo, uma atividade física a uma respiração e ao relaxamento, alongamento, como acontece no yoga, maravilhoso. Em relação à acupuntura, né, existem estudos mostrando o benefício da acupuntura a longo prazo, né, como tratamento das crises e para prevenção das crises também. Sim, porque tem aquela coisa eu não sei se isso na enxaqueca acontece como acontece nas cefaleias, de desencadear por essa questão também tensional, né? O estresse é um fator importantíssimo. 40% das pessoas, o estresse é gatilho. Sim. Então, no dia, na atualidade, na correria, Sim. o que eu observo muito nos pacientes é o estresse como principal. Privação de sono também entra. E na correria as pessoas se alimentam mal, como você falou, elas recorrem muito a alimentos fáceis, ultraprocessados, pulam refeições, bebem pouca água. Então, um estilo de vida que favorece um ambiente enxaquecoso. Exatamente, assim. porque a enxaqueca ela ganha em corpo, atrelado com essa pessoa que quer resolver, ela não pode se incapacitar, porque a enxaqueca é a segunda doença neurológica mais incapacitante. Você sabia? Só perde o AVC. Interessante. E o problema é que ela pega a pessoa na idade produtiva e causa muito presenteísmo, que é aquela coisa que você vai, mas você não está bem. Você vai para a aula, você vai para a festa, você vai para o trabalho, mas você não está ali verdadeiramente. Presenteísmo. Acaba que as pessoas não entendem muito isso, né? A pessoa se força, se obriga a ir para a sua vida com uma situação como essa, né? Ela não está bem. Ela não está bem. A dor é de moderada a forte intensidade, a luz, o barulho, o cheiro. Ela não vai produzir, não tinha que estar ali. Piora, era para ela estar em casa, repousando, mas não tem a empatia. Não tem empatia, exatamente. Não tem a empatia. Então, se você fala que hoje eu não estou bem para trabalhar porque eu estou com uma crise de enxaqueca, a pessoa vai olhar para você e vai falar, mas toma medicação? Toma remédio. Sim. E as crises de enxaqueca, elas duram de 4 horas a 3 dias. Então, a pessoa já começou a ter aquela fase de pródromo antes, ela já não estava bem. Vem a fase de dor, que pode ter essa duração longa, e quando passa a dor, a pessoa não está bem. Tem que ter uma campanha de conscientização sobre isso, inclusive. A pessoa está de ressaca, das empresas e tudo mais. Ressaca da enxaqueca? Eu imagino que tenha, não sabia o termo não, mas deve ser uma coisa tão que você fica, o seu organismo se exaure tanto, né, na defesa daquela dor, que eu acredito que seja uma... Sim. E nem tem com as convulsões, né, que depois você fica naquele status que você não aguenta nada, mas... Pois a enxaqueca, justamente como o cérebro passa por essas fases de inflamação e de vasoconstricção, vasodilatação, no pós-crise, passa a dor, mas a pessoa está desatenta, letárgica. Ela está muito fadigada, ela está
bem prejudicada ali por 1 a 2 dias. É quase Então, uma semana de fora de combate. exatamente. E se você tiver uma dor que durou 1 dia, o pródromo começou 1, 2 dias antes e o pó ressaca 1, 2 dias depois. Então, você ficou ali 5 dias no mês que você não tá você. Gente, Você tá improdutivo. Então, as pessoas precisam atentar para isso. isso é muito importante. Por é isso que a muito importante. campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia, por exemplo, é pelo menos 3 dias no mês de dor de cabeça, você tem que procurar ajuda. Porque não são só 3 dias. Nossa, É a ponta do iceberg. A dor de cabeça da enxaqueca é o que é visível para quem tem. entendi. Para quem não tem, nada é visível. Nada é visível. Frescura, né? E você imagina uma mulher, mãe, que trabalha fora, que tem uma série de atribuições e Meu tá Deus. com aquela crise ali que não tá bem e tem que estar... Essa é uma Sim. campanha muito importante, essa conscientização, porque quando você falando dessa maneira, a gente realmente percebe, e quantas vezes a gente mesmo já não foi algoz dessas pessoas, né, de enxaqueca, que são vítimas da enxaqueca, digamos assim, não acredito, vai faltar o trabalho porque toma aí um remedinho e vem. Quantas vezes a gente mesmo já não fez isso por desconhecimento de que é uma coisa muito mais complexa e muito mais ampla. Então, por favor, né, tenha um olhar diferenciado sobre essas pessoas. Mas eu acho que é importante aqui a gente deixar como mensagem que essas pessoas precisam buscar um suporte especializado de um neurologista, inclusive. Porque existe uma vida livre de enxaqueca, né, Lu? Existe uma vida possível e provavelmente caminhos para essa ressaca ser menos ruim. Sim. E para você entender que a coisa está começando, poxa, bocejo, cansaço, vontade de comer doce, eu nunca imaginei que isso tudo pudesse ser um pródromo de enxaqueca. Quem tem e já conhece porque você direcionou, explicou, porque às vezes você na conversa ali na anamnese diz, esse seu bocejar toda hora, presta atenção, se você não, toda vez que acontece isso, você não vai ter enxaqueca depois. A pessoa não despertou para que aquilo é um pródromo, né? Isso. E se ela está tendo aquilo ali e você já ensinou o caminho, já mostrou, e ela sabe que vai acontecer, o que ela pode fazer para que não chegue lá na crise? Tem uma coisa que você diz assim, dá uma Sim. congeladinha ali, Pronto. naquilo. Essa fase de pródromo, quando a pessoa aprende a reconhecer, é valiosíssimo, porque o momento certo de atuar é aquele. Sim. Precisa necessariamente tomar medicação nesse momento, analgésico, para interromper a crise? Nem sempre. Existem medidas, por exemplo, comportamentais, e eu ensino isso aos pacientes. Um chá de gengibre, de camomila, de cidreira, se tomado nessa fase de pródromo, ajuda muito. Tem cafezinho? Tem óleos essenciais. O cafezinho, sim. Tem essa questão. Se o gatilho foi a abstinência à cafeína, Sim, né? aí você pode tomar o café. Entendi. Se, por exemplo, você está desidratada, ou você ficou muitas horas sem comer, ou você está estressada, você resolver esse gatilho é importante. Importante. Estou sem beber água, comecei, estou na fase de pródromo, vou beber água. Passei da hora de comer, já comecei a perceber, estou bocejando, me deu vontade de comer chocolate, tem 6 horas que eu não me alimento. Vou comer alguma coisa, uma refeição propriamente dita. Não o chocolate, viu, gente? Por favor. Ou estou explodindo aqui de estresse, eu vou parar, vou respirar, vou me controlar para não deixar com que essa crise me pegue. Então, você pode tentar corrigir o que está motivando a crise. E você pode, por exemplo, como eu falei, do chá de gengibre, camomila, Do óleo cidreira, essencial que você ia falar também. óleos essenciais, lavanda, alecrim, hortelã-pimenta, que você pode, se você gostar do cheiro, porque tem pessoas com enxaqueca que não toleram o cheiro. Mas se a pessoa gostar, se for palatável para ela, ela pode cheirar e pode colocar também no aromatizador e pode passar onde está doendo. Bolsa de gelo é uma forma também. Na nuca? Não, a bolsa de gelo na cabeça. Na cabeça mesmo. Existem, inclusive, umas toucas que você coloca no freezer e você pode aplicar, ou uma bolsa de gelo comum. Sim. Escalda-pé, é maravilhoso, concomitante à bolsa de gelo, que você vai fazer vasoconstricção aqui e vasodilatação lá embaixo. Tira de lá de cima o fluxo de para o pé. E aí você coloca o pé numa bacia de água quente, pode colocar um pouco de sal grosso, umas gotas de óleo essencial e repouso no silêncio e no escuro.
Geralmente, se a pessoa conseguir fazer tudo isso, o problema é que às vezes ela tá na rua, ela não consegue. É isso, eu consegui enxergar isso aí quase como um momento de autocuidado, um spa, Mais né? ou menos Um isso. chazinho, um escaldapé, Se desacelerar. possível, sim, dá para fazer. Interessante. Mas eu falo para meus pacientes, andem com o gengibre em pó na bolsa e o frasquinho do óleo essencial na bolsa. Porque onde você estiver, Faz o chazinho. você não precisa ferver. O gengibre em pó, você não precisaria ferver. Você Sim. pode misturar na água e beber. Tem umas pastilhinhas também, in natura, né? Que você mastiga Tem. aquilo. Então, o gengibre, ele tem um efeito anti-inflamatório que atua na crise de enxaqueca. Olha aí. Inclusive, tem estudos mostrando isso. Atua em tanta coisa, gengibre, super indico. E se você não conseguiu interromper a dor na fase de pródromo e começou a dorzinha ali, aí é um momento certo de você usar aquele analgésico que o neurologista já deixou prescrito para esse momento, para você não deixar a dor ficar na máxima intensidade, porque ela tende a ser mais refratária. Se eu deixo a crise chegar no máximo, às vezes precisa ir para emergência tomar medicamento venoso, até porque surge em vômito, né? Às vezes a pessoa toma uma medicação oral e não consegue sustentar aquilo. E que as pessoas da emergência, os colegas, têm mais empatia também com esses pacientes, né? Às vezes a gente ouve os relatos de que o paciente também não tem esse acolhimento, né? E é um momento, é um ambiente muito ruim. Muito ruim. Tem enxaqueca, realmente barulhento, Estressante. estressante. Estímulo doloroso ali para pegar a veia, né? É Exatamente. muito ruim. É melhor não chegar lá, né, Lu? Com certeza, prevenir. Mas atuando, Sim. aprendendo a reconhecer Aprendendo. essas fases e a observar os gatilhos do dia a dia, a pessoa consegue controlar e prevenir. São comportamentos aprendidos, na verdade. A gente Exatamente. tem que realmente bater nessa tecla de ensinar o paciente a cuidar de si, a se observar, né? E a se prender a esses pilares. Eita, foi bom demais esse papo. O tempo voou assim. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui com vocês e a gente vai ajudar muito quem estiver assistindo esse podcast a entender que precisa buscar ajuda de neurologista, de preferência que entenda muito sobre enxaqueca para poder e que abrace isso da maneira que você abraça para poder manter essas pessoas livres o mais tempo possível dessas crises, já que é uma coisa crônica. E deixa eu ver, Lu, eu acho que para a gente encerrar, deixa aí uma dica de ouro. Não sei, uma dica de ouro, além de procurar o médico, uma dica de ouro para esses pacientes. O que é que você considera uma dica de ouro, assim, para o paciente enxaquecoso? Pronto, o paciente enxaquecoso, ele precisa se colocar na agenda dele. Ai, que Ele precisa priorizar a saúde dele. Para ele estar bem para os outros, ele tem que estar bem com ele mesmo. É uma pessoa que precisa cuidar da sua saúde, ter essa consciência de que precisa se alimentar bem, se hidratar, dormir bem, gerenciar estresse, fazer atividade física, sim. que isso vai tornar ele equilibrado para que esteja bem, viva livre. Porque se a pessoa tenta equilibrar 1000 pratos ao mesmo tempo e não cuida de si, ela não vai estar bem para fazer mais nada. Se colocar na sua agenda, né? Tem que colocar na agenda. Então, eu sempre pergunto isso. Você está disposto ou disposta a se colocar na sua agenda? A cuidar de si, né? Hoje eu acordei com vontade de cuidar de mim e ir embora. Mas isso é o lema né? para o resto da vida. Para todas as esferas da saúde, né? Exatamente. Tudo, não só para enxaqueca. Eu acho que é isso aí. Acho que foi fantástico. Muito obrigada. Bom demais, gente. Muito bom. Obrigada a Aprendi muito aqui. Agradeço a oportunidade e espero que a gente realmente consiga levar essa mensagem. Vamos levar, com certeza. E agora eu vou multiplicar isso.